nome dessa mensagem, irmãos, é Ele se compadece de você. Eu não sei quais desafios você tem passado nesses dias, mas sei que o Senhor me trouxe aqui para liberar essa mensagem para você hoje. Eu sei que não veio ao meu coração essa mensagem por um acaso, mas o Senhor quer te dizer hoje que Ele se compadece de você. Ele sente o que você sente. Ele não te deixa sozinho. Sabe, o Senhor colocou no meu espírito que tem muitas pessoas nos quartos, à noite, durante a semana, chorando. Muitos estão em lutas na sua mente, sozinhos. Sozinhos aparentemente, porque o Senhor não te desampara. O Senhor, Ele está presente. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Primeira coisa que eu preciso te mostrar é que o Senhor se identifica com você. Nosso Deus, nosso Pai, Ele se identifica conosco. Você vai ver em Filipenses, diz para nós, em Filipenses 2:6, diz que Ele sendo Deus, Ele não se usurpou, Ele não permaneceu na posição da glória de Deus, no trono que é dele, devido. Antes, a Bíblia fala que Ele se esvaziou. E quando Ele se esvaziou, Ele se fez a imagem e semelhança de servo, carne e sangue. Sabe o que quer dizer isso? Ele se identificou com você. Ele falou, eu vim sentir o que você sente. Eu vim passar pela luta que você passa. Eu vim entrar na sua vida. Eu vim me assemelhar a você agora. Eu vim ser participante de você hoje. Quando Jesus se faz carne e sangue, nasce de uma virgem, fazendo-se carne e sangue, Ele estava querendo viver a sua vida. Se identificar com você. Agora, olha que interessante. Lá em Gênesis nos diz que, no capítulo 1, para Deus criar todas as coisas, o que ele fez? Simplesmente fez. Ele apenas, o que ele fez, André? Falou. Ele apenas disse. E quando ele disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Você vê que a voz dele liberada acompanhava o mundo físico, seguia. O mundo físico seguia o que ele determinava. Vocês estão comigo? Mas olha só, para salvar você, ele não disse haja salvação. Para salvar você, Ele se fez gente. Ele desceu do trono, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se humilhou, Ele se fez servo. Deus servo, Deus, Ele se rebaixou, Ele se colocou na sua posição para te encontrar, Ele abaixou para falar com você. Uau! Você percebe que Ele se identifica com você? Isso é muito amor, irmãos. Ele estando na sua posição de glória, no seu trono, deixou a sua glória, o seu trono, se fez gente, para se identificar com você. E a Bíblia fala, homem de dores. Ele sabe o que são as dores que você passa, que sabe o que é padecer, ou seja, ele sabe o que é receber um não, ele sabe agora o que é obedecer. Porque Deus recebe não? Não. Quem conhece Deus de fato não fala não para Deus. Só fala não para Deus quem não conhece. Mas agora o homem, ele recebe não. Recebe porta na cara. Recebe cusparada no rosto. Tapa no rosto. Chicote nas costas. Coroa de espinhos. Deus, que se fez gente para se identificar com você, com a sua dor, com a sua enfermidade, com a sua maldição. Você vê, o Senhor, Ele se identifica com você. Interessante que Ele poderia muito bem, talvez ter enviado o Miguel, o Gabriel para te salvar. Mas Ele não quis. Ele quis Ele mesmo morrer a sua morte, viver a sua vida para te salvar. Ele poderia ter dito, haja salvação, simplesmente. Mas Ele não só disse pelas profecias. Ele não só falou.
Ele mostrou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele falou? Não. Porque Ele morreu. Porque Ele se entregou. Com Deus não tem blá blá blá. Ele faz. E Ele fez por você e por mim. E o que é interessante é que Deus não te ama de longe, te dando tchau. Ô irmão, ô amado filho. Não, não. Ele está perto, Ele está dentro. Ele está em você e com você. Por isso eu preciso te dizer que você não está sozinho nessa história. Você não está sozinho hoje, nessa luta, nesse desafio. E o que é melhor, Ele se compadece de você, filho. Ele sente o que você sente. Ele é um Deus que se aproxima. Sabe, tem um exemplo muito bom lá em Êxodo. Êxodo capítulo 3, verso 7. Êxodo 3, 7. Olha o que a Bíblia diz. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Primeira coisa, Ele viu. Ele viu a aflição, Ele viu o povo dele sofrendo. Debaixo das garras de Faraó. Um povo escravizado. Um povo oprimido. Um povo de dores. Em sofrimento. Ele viu. Do mesmo modo, Ele viu você. E de lá Ele te salvou. E olha o que mais Ele diz. Que está no Egito. E ouviu o seu clamor. Por causa dos seus exatores. Por causa daqueles que os oprimiam. Conheço-lhe o sofrimento. Uau! Esse nosso Deus é maravilhoso. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o seu sofrimento. Ele sabe a sua luta. Você não está sozinho nessa história. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Sabe, se Deus viu o seu sofrimento, você pode ter certeza que Ele desceu para te livrar. Agora, isso é tão verdade para nós, porque Ele nos viu sofrendo em nossos pecados, escravidão e debaixo da opressão de Satanás, que Ele não ficou parado. Ele saiu do seu trono e desceu nessa terra para nos livrar e nos salvar. E fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla. Fala comigo, boa e ampla. É apertada e difícil? Não, é boa e ampla. Deus tem coisas boas e amplas para você. Terra que mana leite e mel. Fala assim, Deus tem uma terra abençoada para mim, nesse tempo. Uma terra que mana leite e mel. Veja, o Senhor, Ele já tinha até planos bons a respeito daquele povo. Mas primeiro Ele viu o sofrimento daquele povo. Depois Ele se identificou com aquele povo. Depois Ele desceu para salvar aquele povo. E no salvar o povo, estava levando-os para uma promessa. Essa é a nossa história. Hoje, eu e você, fomos salvos pelo Senhor das garras de Faraó. Hoje eu e você fomos libertos do mundo, do Egito. Estamos sendo levados para a promessa que Deus tem para nós. Para hoje, a promessa para hoje. Não é para aquele dia que você morrer, não, é para hoje. Mas há promessa para aquele dia também. Mas hoje Ele está te levando para as promessas de hoje. Por quê? Você tem que aprender a viver o dia que se chama hoje. Amém? Você percebe que o Senhor, Ele está presente, até mesmo no sofrimento. E olha que interessante, Isaías 63, verso 9, descreve esse momento. Isaías está descrevendo também esse momento. Olha só, em toda a angústia deles. Você já se sentiu angustiado? Eu já. E olha o que ele está dizendo, em toda a angústia deles. Foi ele angustiado, Deus foi angustiado, porque você está angustiado. Uau! Você pode chegar em mim e falar, pastor, eu estou angustiado, eu estou oprimido, eu não sei o que fazer, pastor. O máximo que eu vou fazer por você é orar. E se o Espírito Santo me permitir, eu vou sentir o que você está sentindo, mas é muito difícil. Mas Deus não. O Senhor não. Se você está angustiado aqui hoje, Ele está sentindo a sua angústia. Uau. Ele está se angustiando com você. É o que está dizendo o texto. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão. Uau, preste atenção. Compaixão é um negócio tão impressionante.
Você vai ver o Senhor Jesus o tempo inteiro nos evangelhos tendo compaixão. O que quer ter compaixão? Compaixão é sentir o que o outro sente. Sentir o que o outro está passando. Não é só saber o que o outro está passando. Não. É sentir junto com o outro o problema que ele está vivendo. O nosso Deus sente o que você sente. O nosso Deus passa pelo que você passa. Só que tem um detalhe. Quando Ele está fazendo isso, Ele também está preparando para te salvar dessa situação. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Veja, a Bíblia está nos contando que o Senhor sente a sua dor. O Senhor não te deixa sozinho. Ele está com você, inclusive no dia da opressão. Ele está com você no dia mau. Ele está com você no dia da dificuldade, do desafio, do medo. Sabe? O Senhor está com você no dia da luta, da batalha. A Bíblia nos conta lá em Josué, capítulo 5, verso 14. Josué vai inaugurar agora a terra de Canaã. Ele vai possuir a primeira cidade. Eu fico pensando na cabeça de Josué agora, irmãos. Porque as promessas que Deus vem falando para eles, para aquele povo há 40 anos, vai começar a se cumprir agora. Imagina a expectativa de Josué. Mas imagina o frio na barriga de Josué também, porque ele foi colocado na posição de guerrear para obter a promessa. Então você imagina como é que está a cabeça de Josué nesse momento. E ele está diante da primeira batalha dele, ele não sabe como é que vai ser. Porque ele é homem. Você é homem? Sim ou não? Nós somos homens? Você tem certeza de todas as coisas? Você tem certeza de tudo, plena? Não. Nós só temos certeza de algo, que fomos salvos. Certeza que Jesus está conosco. Essa é a nossa certeza. Mas nós temos medo, angústia. Nós olhamos para as circunstâncias e muitas vezes ficamos paralisados. E Josué está nesse momento. Josué está nesse momento agora. Ele está preparando com o seu exército para a batalha. E de repente, irmãos, aparece aqui o anjo do Senhor, que é uma figura pré-encarnada de Cristo. E ele chega diante do anjo, e ele tem dificuldade de reconhecer o Senhor. Eu já disse isso em outros cultos, quando você está debaixo de desafio, de problema, de guerra, de batalha, você tem dificuldade de reconhecer se aquilo vem do Senhor, se o Senhor está com você nessa história. A Bíblia nos conta que ele pergunta para o anjo, e o anjo está vestido. Como que o anjo está vestido? Está vestido com roupa de batalha, com espada de batalha. E o anjo está vestido como alguém que é um guerreiro. E o povo de Deus está fazendo o que também? Lutando as suas guerras, batalhas. E Josué fala para o anjo o quê? O Senhor é dos nossos ou dos nossos adversários? No dia da luta, do problema, nós queremos colocar na conta de Deus o que nós estamos vivendo. E chegamos a falar que foi Deus que fez. Josué está dizendo o quê? O Senhor é dos nossos ou dos nossos adversários? E o anjo responde o quê para ele? Fica aqui comigo, gente, não converse. O que o anjo disse para ele? Não, vírgula. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não vim aqui para tomar lado. Eu não sou nem dos adversários, nem sou daqui. Eu sou príncipe do Senhor. E eu cheguei aqui para liderar a batalha, para comandar a batalha. Sabe, no dia da sua pressão, da sua batalha, da sua luta, o Senhor se identifica com você e vem lutar as suas batalhas. Mas tem um detalhe: aprenda a deixar Ele liderar as suas guerras e as suas batalhas. Então, não sei o que você está passando, mas deixe o Senhor liderar a sua batalha. Sabe o que Josué fez nesse momento? A Bíblia fala que ele se dobrou, se prostrou com o rosto em terra e adorou. Quem deixa o Senhor liderar as suas batalhas, se prostra diante dele e o adora. Se prostra e o adora. Se prostra, descansa e adora o Senhor.
Essa é a nossa forma de agir, filho. No dia da sua angústia, se prostra diante do Senhor, diante do anjo do Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho forças em mim mesmo, porque grande é esse desafio, grandes são essas circunstâncias que se levantam contra mim. E eu adoro o Senhor, porque o Senhor chegou para governar, para comandar, para guerrear a minha batalha, a minha guerra. E de fato, essa batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Davi aprendeu isso. Davi diz, a batalha é do Senhor. Sabe essa guerra que você está vivendo, esse momento que você está vivendo na sua vida, que talvez está te deixando angustiado? Você tem que aprender a dizer para esse momento o seguinte: essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Essa batalha é do Senhor. Para encerrar, os irmãos estão bem doutrinados já. Eu tinha mais 2 tópicos, eu pulei para o final, para você não ficar cansado comigo. Hoje é um culto da família. Eu sei que essas crianças são crianças especiais, cheias do Espírito Santo, que podem ficar aqui até meia-noite, né, crianças? Aleluia. Mas, abra a sua Bíblia, lá em João 11, 21. Sabe, o Senhor Jesus, ele é a exata expressão do Pai. A Bíblia diz que ele veio então para revelar o Pai para nós. Quem olha para Jesus, vê o Pai. Quando o Senhor viu um leproso, a Bíblia fala que ele se compadeceu e curou o leproso. O cego, do mesmo modo. Porque o Senhor se compadece de você e de mim. Ele se compadecer tem a ver com você ter empatia. Isso é uma palavra interessante que eu não sei por que os coaches pegaram essas palavras, né, e começaram a usar muito. Mas isso aqui é uma coisa importante que você saiba. Simpatia e empatia. O que é simpatia? Simpatia é, você está passando por um problema, você me conta, eu falo, irmão, Deus vai te abençoar, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor vai te dar graça diante dessa dificuldade. É como alguém de longe falando para você, vai dar certo. Eu sei o que você está passando. Eu me simpatizo com você. Mas empatia é diferente. Empatia é mais profundo. Empatia é, eu sei o que você está passando e eu estou sofrendo junto com você. Eu estou na luta junto com você. Eu estou chorando junto com você. Eu estou vivendo esse problema junto com você. Estamos juntos. Estamos juntos. Jejuando, orando. Estamos juntos nessa situação. O Senhor Jesus, ele tinha empatia, compaixão pelas pessoas. E agora, aqui tem um claro exemplo para nós, de 2 pessoas que oraram a mesma oração, mas uma foi respondida e a outra não. E o problema aqui era impossível de ser resolvido. Eu não sei se você tem problemas impossíveis para ser resolvido, mas esse aqui é muito impossível para ser resolvido. Aqui em João 11, no verso 21, nós vemos que o Senhor Jesus está chegando na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro havia morrido. Lázaro já havia 4 dias que ele havia morrido. Já estava fedendo. Seu corpo já estava fedendo. E nós vemos que Marta, chega até o Senhor Jesus. Vamos ler? Está escrito ali? Disse, pois, Marta a Jesus. Jesus está entrando no vilarejo, na aldeia. Chegando na casa de Marta, Maria. E ela o avista de longe, as pessoas o avistam de longe, fala, é o Senhor. E ela vai até lá então. E chega diante dele e fala o quê? Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Uau. Confrontativo, não? Próximo. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus te concederá. Próximo. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Verso 24. Eu sei, eu conheço, eu estudo a Bíblia. Eu tenho doutrina, Senhor. Eu sei que há uma ressurreição. Eu sei que vai acontecer uma ressurreição.
O Senhor já me explicou isso. Eu conheço os seus ensinamentos, Senhor Jesus. Que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Próximo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 26. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Poderia falar de salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, baseado nesse versículo novamente. Mas deixa para lá. Crês nisto? Jesus perguntou para Marta: você crê nisso, Marta? Próximo. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Próximo. Tendo dito isto, retirou-se. Vocês imaginaram a cena aqui comigo, irmãos? Jesus chegou, Marta veio, teve esse diálogo com o Senhor. O Senhor deu uma resposta para ela de doutrina bíblica. Mais uma vez, estava ensinando para ela uma doutrina. Tem nada de errado aqui. Mas eu pergunto para você, aconteceu algum milagre? Não. Aconteceu algum fato extraordinário aqui? Não. Mas vamos ver agora Maria. Próximo. Verso 29. Maria, ouvindo isto, que o Senhor havia chegado, levantou-se depressa e foi ter com ele. Próximo. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Vocês estão imaginando a cena? Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Próximo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Primeira coisa. Marta, quando chegou e viu Jesus, o que ela fez? Primeira coisa que ela fez? Condenou o Senhor. Se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Acusou a Deus. Acusou o Senhor Jesus. Se o Senhor tivesse agido, não tinha acontecido isso na minha vida. Eu não tinha perdido tal coisa. Ela acusou Jesus. Maria, por sua vez, ela se prostrou diante do Senhor Jesus. Josué, quando viu o anjo do Senhor e entendeu que era ele, o que ele fez? Se prostrou diante do Senhor. Maria, por sua vez, ao ver o Senhor Jesus, ela se prostrou diante do Senhor. Lançando-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, mesma acusação, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Próximo. Jesus vendo-a chorar. Marta chorou? Não. Maria chorou? Sim. Você no dia das suas lutas, desafios, problemas, desafios, chora? O Senhor está te vendo chorar. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. E bem assim os judeus que acompanhavam, chorando junto, agitou-se no espírito e comoveu. Não ficou indiferente. O Senhor não é indiferente a você. O Senhor não é indiferente à sua causa, ao seu problema, à sua situação, ao seu desafio. O Senhor não é indiferente ao que você está passando. Ele não fica apático. Não. Ele se moveu, ele se agitou no seu espírito. Ele se posicionou. E olha só o que mais. Volta. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Verso 34. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Sabe, essa pergunta o Senhor está te fazendo hoje. Onde está o seu problema? O que te está angustiando? É o momento de você convidar o Senhor para vir e ver. Próximo. Uau! O menor versículo da Bíblia. Alguém pode ler? 1, 2, 3 e? Vamos mais uma vez? Mais uma vez. Jesus chorou, irmãos. Marta fez Jesus chorar? Maria fez Jesus chorar? Fez. Porque Maria se dobrou diante do Senhor. Maria se lançou diante do Senhor.
Maria adorou ao Senhor. Josué se dobrou diante do Senhor. Josué adorou o Senhor. E o que o Senhor fez em resposta? Se identificou com o problema deles. Se identificou com eles. Não só de longe, não, mas viveu o que eles estavam vivendo. Se Maria estava chorando, Jesus não estava rindo. Jesus estava chorando com ela. Agora, não é impressionante que esse Senhor, o nosso Senhor, não sabia que ele ia ressuscitar Lázaro daqui a pouco? Sim ou não? Sabia. Ele tanto sabia que ele demorou 4 dias para chegar lá, para que o milagre fosse mais glória para o seu pai. Ele tanto sabia que ele demorou-se a ir, para ficar um milagre tão evidente que ninguém poderia questionar. Ele tanto sabia que ele esperou, mas ele viu o sofrimento de Maria. Eu tenho certeza que o Senhor está olhando para você hoje, e Ele sabe o milagre que Ele vai fazer daqui a pouco na sua vida. Ele sabe que daqui a pouco você vai estar dando pulos de alegria. Mas você está chorando agora, filho? Ele vai chorar com você também. Ele vai entrar na sua dor, na sua angústia, no seu desespero. Vai sofrer o que você sofre. Porque nosso Deus não é distante. Nosso Deus está perto. Está tão perto que Ele está dentro de você hoje. Você que crê nele. Você que confessou a Jesus. Deus habita dentro de você hoje. Próximo. Verso 36. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Quando o Senhor se identifica com você, está dizendo algo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo. Verso 37. Mas alguns objetaram: não, podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Mais uma vez condenando o Senhor. Todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Não se levante para atribuir problemas da sua vida a Deus. Porque Ele faz parte da solução, não dos problemas. Verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo. Uau! Acho que essa aqui é uma das únicas passagens que o Senhor agita-se no seu espírito, se compadece de tal maneira. Tem tanta empatia por um problema, por uma situação, por uma pessoa, que mostra que Ele fez isso 2 vezes. Encaminhou-se para o túmulo. Vamos ficar de pé? Poder apagar as luzes? Não só uma vez, mas 2 vezes Ele se agitou no seu espírito, se comoveu com a situação, não ficou inerte a situação, não ficou paralisado diante do problema. Ele entrou para resolver o problema. Ele entrou para resolver aquele problema. E ele foi para o túmulo, ou seja, ele foi em direção ao problema. Hoje é o dia que o Senhor está indo em direção a esse problema na sua vida. Não sei que problema é, filho, mas o que eu sei é que o Senhor colocou no meu coração que muitos estão debaixo de angústia, desespero, passando por situações difíceis, em casa, na família, mas o Senhor está indo em direção ao seu problema. O Senhor está indo em direção a esse problema agora. Essa apatia vai sair da sua casa. Essa frieza vai sair da sua casa. Essa angústia vai sair do seu coração agora. Essa opressão vai sair sobre a sua vida agora. Vai sair de sobre a sua vida. Volta o texto. Não pedi para tirar. Encaminhou-se em direção ao túmulo. Era este a gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Sabe, eu vejo isso aqui como algo profético para você hoje. A primeira pedra que você tem que tirar é a pedra que bloqueia a sua fé. É interessante que o Senhor não atira, o Senhor manda que seja tirada. A pedra que bloqueia a sua fé é a pedra
da incredulidade que muitas vezes é colocada no seu coração. Agora é o momento de você tirar ela. Rejeitar toda a incredulidade no seu coração agora. Rejeitar toda mentira, todo engano. Ter pensamentos bons a respeito de Deus, não maus. Ter boas expectativas a respeito do Senhor, e não más. Não com afirmações de condenação a Deus. Antes, com boas confissões de que Ele pode e Ele quer. Disse-lhe Marta, a irmã do morto. Quem que aparece na história agora? Marta. Para contar o quê? O problema que está grave demais, é impossível de resolver. O pastor não sabe o que ele está dizendo. O irmão não sabe o que ele está falando. Está falando que tem solução, que vai ter jeito. Mas não tem como. Já está fedendo. Já está morto, tem 4 dias. Marta está olhando para o problema. Jesus está olhando para o que o Pai vai fazer agora. E aqui ela diz, Senhor, já cheira mal. Porque já é de 4 dias. Próximo. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Hoje é dia de você ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu trabalho, sobre os seus irmãos, sobre aquelas pessoas que você tem orado. A glória de Deus vai inundar aquelas pessoas. Em nome de Jesus. Próximo. Tiraram então a incredulidade. E Jesus, levantando os olhos para o céu, porque é onde ele estava olhando, esperando do Pai, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Próximo. Aliás, eu estou orando alto aqui, te dando graças, falando que o Senhor me ouve, mas é só para esse povo aqui ver, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Alguém pode dizer assim, o Senhor sempre me ouve. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o. Uau! O morto de 4 dias se levantou. Na verdade, a Bíblia não deixa claro para nós se ele estava atado, mumificado, envolto em panos. Como que ele se levantou? Como que ele veio andando? A Bíblia não fala que ele veio andando. Você acabou de ler comigo. Jesus falou, vem para fora, Lázaro. Mas eu começo a pensar algumas coisas. Posso pensar, a Bíblia não diz, e você pode jogar isso fora, mas eu posso pensar que quando Jesus falou, Lázaro vem para fora, ele veio flutuando. E apareceu flutuando no meio deles. E desceu em pé no meio deles. E Jesus falou, desatai-o. Pode ser que foi de outra maneira. Não me interessa. O que interessa aqui é que o cara estava morto há 4 dias. Fedendo. Mas a única oração que moveu o coração em empatia, o coração do Senhor em compaixão, não foi a de Marta, foi a de Maria, que se prostrou, adorou e chorou aos pés do Senhor. Meu convite para você hoje então, enquanto nós cantamos uma canção, é que você se prostre diante dos pés do Senhor. Se possível, chore aos pés do Senhor. Adore ao Senhor. Deixa Ele participar da sua vida agora. Eu sei que grandes coisas Ele vai fazer nesse dia. Eu sei que algo precioso Ele vai fazer na sua vida agora.
enquanto você se prostra, enquanto você se dobra diante dele, enquanto você o adora,